Virar o jogo. Como agir no mundo das incertezas. Com a palestrante e escritora Leila Navarro. Produção e direção Vanessa Santos. 40, errado aqui, não. Eu que tô ruim do óculos aqui. Oi, gente, começando o programa Virar o Jogo. Gente, hoje, nós é comecinho de janeiro, não? E nós estamos aqui falando de empreendedorismo. Porque empreendedorismo, não sei, é a palavra do momento. E acho que vai ser daqui para frente, né? Trabalho, a gente tem que... Bom, vamos trabalhar, mas não com emprego, mas com empreendedorismo. Porque esse que é a grande saída, a grande sacada. E empreendedorismo feminino, eu acho que ele tem uma veia um pouco diferente. E eu trouxe uma pessoa aqui que vai contar como que ela virou o jogo na vida dela, várias viradas de jogos, até que ela chegou agora num momento muito especial da vida dela. Eu estou na minha 4ª carreira profissional. Você também já teve várias carreiras na sua vida e agora está começando uma muito especial. Tudo bom, Luciana? Luciana, como é que é o seu sobrenome? Pianaro. Ah, você não usa mensaque. É só... Luciana Pianaro. E é bom italiano? Pianaro. Pianaro. É italiano. Exatamente. E você fala italiano ou não? Não falo. Falo Não inglês fala... e falo francês. Mas eu falo italiano. Nossa, e tão pertinho. Você teve tanto tempo lá perto da França. E me conta uma coisa, Luciana, qual que é a sua formação? Como é que começou a sua vida como empreendedora? Porque, na verdade, acho que eu me lembro que você trabalhava numa empresa. Você chegou a ser colaboradora de empresa. Sim, e depois sim. É que você deu uma guinada na sua vida e começou o seu movimento de empreendedora. Quando que você se descobriu empreendedora na sua vida? Olha, eu realmente descobri. Eu não sabia que tinha esse lado empreendedor na minha vida. Eu vim de uma família muito simples, de pais que trabalham em emprego público. E a vida inteira fui criada e educada para ter um emprego público, ou pelo menos um emprego bom, um emprego formal. E foi isso que eu fiz depois que fiz a faculdade. Ainda durante a faculdade fui fazer estágios, eu fiz administração na faculdade lá no Sul, lá em Curitiba. E já durante a faculdade fazia os meus estágios, fui contratada para uma empresa em Curitiba, que é uma empresa muito boa, é considerada uma das melhores do Brasil para se trabalhar, e estava assim, estava num crescendo de carreira. Mas bem novinha, você ficou quanto tempo na empresa? Eu fiquei 7 anos na empresa. O que é bom, né? Que dá uma experiência, uma maturidade. Não, sem dúvida nenhuma. Eu tenho muito a agradecer à empresa que eu trabalhei, que foi a Volvo, que faz caminhões e ônibus, etc. Eu aprendi muito sobre a vida de uma empresa, como é que ela funciona e como que você, então, aproveita tudo que você aprende numa empresa como essa e aplica no teu pequeno negócio. Mas quando eu tinha dado 7 anos, eu não sobrevivi à crise dos 7 anos, né? Que ótimo. Eu acabei conhecendo o que é o meu atual marido naquela ocasião. Ele estava começando uma carreira como consultor, como palestrante e tudo mais. E eu percebi que ele era muito... ele precisava de um apoio administrativo, de um escritório que cuidasse dele. E me ofereci para trabalhar, porque para mim fazia muito mais sentido trabalhar com ele, eu via mais sentido do que fazer os relatórios financeiros que eu tinha que fazer naquela empresa, que eu era cobrada para fazer, mas que eu tinha certeza que ninguém lia aqueles relatórios. Então, resolvi, do nada, arriscar e começar meu próprio negócio com ele. Então, a gente abriu uma empresa para começar todo esse trabalho. Me lembro muito que ouvi muitos seus conselhos há muitos anos atrás. E desde então, isso já faz 18 anos que eu venho empreendendo. Então, assim, hoje eu não me imagino com outra vida que não seja empreendedorismo, porque empreendedorismo me deu um monte de coisas boas, me fez crescer muito, aprendeu, é um MBA da vida, né? Eu que quando trabalhava na empresa imaginava fazer um MBA fora, na verdade esse MBA da vida, o MBA do empreendedorismo, me ensinou muito, mas muito, muito, muito. Porque você tem que fazer as coisas, porque é você por você. E eu acho assim que é fazendo que a gente aprende. Embora a gente tenha que estudar, tem que se capacitar, mas é o fazendo ali, né? Porque assim, não tem regra esse negócio, né, de empreendedorismo, né? Não tem regra, as coisas vão acontecendo e você vai ter que ir virando o jogo e vendo as saídas e aprendendo. Como diz o outro, você cai e levanta, e eu acho que é isso que para mim foi um aprendizado mesmo, porque minha família toda de gente que tem emprego público ou emprego estável. Na faculdade você não aprende empreendedorismo, você aprende a ter Qual você acha que foi a sua maior dificuldade que você, assim, para quem está escutando a gente, que está querendo ser empreendedor e está vendo você contar a sua história aqui, e que você foi ali na raça, você começou a fazer a coisa, você conhecia de administração, você sabia gerenciar, você sabia fazer relatórios financeiros, você sabia administrar. Mas qual foi a grande dor, a grande dificuldade quando você começa a ser empreendedor, que não tem mais alguém por trás, que é você, né? Porque não tem ninguém
que vai falar, faz isso, faz aquilo, esse é o caminho, essa foi a decisão. Você que vai decidir, né? Não, na verdade, nada foi fácil, né, Leila? Eu saí daquele padrão de pensamento de que tinha um adiantamento salarial no dia 15 e o salário no final do mês. Essa foi a maior dificuldade nos primeiros meses de eu lidar. Não estava entrando dinheiro, eu não sabia exatamente quando ia entrar. Então, eu tive que administrar, obviamente, o dinheiro da minha rescisão e tudo mais, e vivendo com aquele mínimo possível para poder alavancar a minha outra ideia de negócios, né? E foi isso que aconteceu, na verdade, junto com o meu sócio. Isso é uma coisa legal também do empreendedorismo. Nem todo mundo precisa ter sócio. Eu, no meu caso, tive um sócio que me ajudou muito, muito. Eu acredito que eu ajudei ele, porque ajudei a estruturar todo o negócio, mas ele me ajudou a enxergar fora da caixa, a ver que existem possibilidades, a ver principalmente que eu podia fazer uma coisa a mais do que eu estava fazendo. E venho nessa toada desde sempre. Quer dizer, eu trabalhei 7 anos numa empresa e já há 17 empreendendo, com altos e baixos, obviamente, mas muito mais altos do que baixos, no sentido de que sempre, você empreendedor, eu acho que você tem que ser sempre a pessoa mais positiva. O mundo está caindo, tem impeachment do presidente, tem crise e tudo mais, mas se você não mantiver um otimismo na sua vida, você não tem jeito para ser empreendedor. E você acha que é difícil, é diferente ser empreendedor homem e ser empreendedora mulher? Você sente alguma dificuldade? Você acha que é mais difícil ser uma empreendedora mulher? Olha, eu nunca fui um homem empreendedor, né, para saber, mas assim, eu não tive dificuldades, Pelo fato de ser mulher, você não era assim, o pessoal te olhava e falava assim, ela é muito menina, me deve ter experiência, não vou dar esse contrato para ela, eu não vou dar essa facilidade. Você acha que às vezes o cara chega, os homens têm um outro tipo de negociação com os outros empreendedores? Eu acho você não assim, sentiu isso? Não, eu não senti isso, mas eu sinto que sim, a gente, mulher, tem que se impor muito mais. Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque apesar de eu ser extremamente racional, eu ainda tenho um lado humano muito forte, então eu nunca quero brigar, eu sempre quero chegar... E você tem uma carinha assim doce, você tem um jeito assim que parece que foi só para conseguir tirar tudo de você, mas você é dura. Eu tenho que ser, né, Leila? Eu acho talvez que a gente até mais, pode... por causa que, como a gente tem a aparência mais menina, mais tal, né? Eu tenho a impressão que... E você começou muito menina? 26 também. anos, né? Então, você tem que se impor muito mais, porque as pessoas falam, será que ela entende? Não, eu comecei cedo e também tinha um sócio que é mais velho, que é meu marido, que é mais velho, e que impunha um respeito muito grande por ser que isso te homem, ajudava. me ajudava bastante, mas de uma certa forma também, em algum momento, podia me deixar apagada. Mas eu tive que manter muita força para fazer com que isso continuasse a aparecer. Ou seja, as pessoas, hoje em dia, naturalmente, sempre me enxergam como a sócia do Eugênio, enfim, em todos os projetos Mas que a você gente teve faz. outros projetos nesse caminho? Menina, tive vários projetos, porque o empreendedor, ele nasce um dia com uma ideia, né, acorda um dia com uma ideia e fala assim, deixa eu ver o que dá para fazer. E daí fui fazer vários negócios. Lógico que agora, eu mais madura, eu olho para trás e vejo que esses negócios não tinham nada a ver comigo. Que uma coisa importante também do empreendedorismo, eu percebi, é foco. Uhum. Se você começa a desvirtuar para muita coisa, você não consegue fazer, senão é humanamente impossível. Mas eu achava que podia, porque eu era uma super mulher e tudo mais, coisa que eu descobri com o tempo que não era. Que delícia. E, enfim, então foi bom ter quebrado a cara, né? Investir em negócios que não deram certo, em sociedades que não foram legais. Mas, no fim, e isso tudo abre mais. muito também, né? A experiência da gente, a visão da gente amadurece. Não tenha dúvida, porque não deram certo, mas eu tive um grande aprendizado e isso me transformou no que eu sou Eu hoje. diz que no relacionamento, quando o relacionamento não dá certo, a gente fala assim, não é que não deu certo enquanto durou. E eu acho que talvez nos negócios também, eu acho que dá certo enquanto durou, porque enquanto você está junto num negócio, é porque está valendo a pena, você está aprendendo alguma coisa está acontecendo, você está acreditando, né? Porque na hora que você não acreditar mais, você tem que falar tchau, até logo, né? Em qualquer negócio, né? Exatamente. Não, e tem a seguinte questão, uma inteligência que eu aprendi do empreendedorismo é a hora de você saber dizer não. Porque muitas vezes você está investindo num negócio, como aconteceu comigo, gente, eu estou contando realmente a história que aconteceu. Você investiu no negócio, você colocou dinheiro, você colocou trabalho, você colocou seus sonhos ali, e de repente você vê que não vai dar certo, e você diz, não vou dizer não, porque eu vou perder esse dinheiro, eu vou perder esse tempo, mas na verdade você só está postergando um sofrimento que deveria ter acabado. Então você saber dizer não, saber dizer um basta também é algo extremamente E saber importante. admitir, né, que não deu certo, que não é isso, quer dizer,
ou eu vendo, ou eu arranjo um sócio, ou eu mudo esse negócio, mas quer dizer, quanto antes, ou eu fecho. Quanto antes você vê, a dor é pior. É mais fácil, né? Porque você já resolve, já corta e já vai mandar pra frente. Mas não é fácil, né, Leila? Porque você se atém àquilo tudo, emocionalmente. Então você tem que saber separar. É lógico, o empreendedor é a vida dele, aquilo é o sonho dele. É que nem um filho, né? É uma coisa que, assim, é a sua paixão. E você, o que o empreendedor faz? Ele vive 24 horas por aquilo. Porque é difícil a gente ser empreendedor e a gente dividir hora do trabalho, hora disso, hora daquilo. Você é empreendedor. Horas. É como ser mãe. Você é mãe 24 horas por dia, você é empreendedor 24 por dia, você é essa pessoa, né? É como um artista, né? O artista, não, a Ivete Sangalo fala, não, agora eu não sou cantora. Quer dizer, ela pode não estar cantando, mas ela é a cantora o tempo inteiro. Você pode não estar trabalhando no seu negócio agora, mas você é empreendedora o tempo inteiro. Eu acho que isso tem uma certa diferença de quando você é um trabalhador formal, porque teoricamente você cumpre um horário e fora daquele expediente você vai ter a tua vida. O empreendedor não. É 24 horas de verdade, porque às vezes eu acordo de madrugada dizendo, ai, tive essa ideia, acho que eu posso resolver dessa forma e me mando mensagem, ou fico com aquela ideia. Mãe, você também é uma loucura, ela é um pouco louca, você não repara. Me manda mensagem, agora essa é demais. Mas é verdade, me manda mensagem no celular, ela não esquece disso. Que ótimo. Mas vem cá, mas agora eu te trouxe aqui, porque eu estou sabendo de uma coisa muito linda, né? Que você foi fazendo várias coisas na sua vida que deram certo, outras que não deram certo, mas tudo você aprendeu, né? Você tem uma história bacana, assim, embora você é jovem, mas de repente agora você chegou num lugar muito especial, né? E como é que é você perceber que você... Eu não sei se você sabia que esse lugar estava te esperando o tempo inteiro, ou você estava esperando esse lugar, né? Porque, gozado, tem coisas na vida da gente que a gente não sabe que vai virar aquilo, que vai fazer aquilo. Mas quando chega, você reconhece, fala assim, gente, isso foi o que eu sempre quis fazer na minha vida. Exatamente. Não, é muito mágico isso, na Então verdade, conta, como é que foi isso? Bom, contando aqui o projeto como um todo, eu fiz a aquisição de um título de uma revista chamada Vida Simples. É uma revista que é bastante conhecida. Todo mundo conhece a Vida Simples. Tem quase 2 milhões de fãs nas redes sociais. É uma revista muito querida, muito amada, mas que estava dentro de uma editora muito grande e das editoras que teve problemas aí que a gente ouviu falar. Então, teve muitos títulos de revistas importantes que se fecharam, que foram cancelados, editoras falindo e todos os problemas. E essa revista estava dentro de uma dessas grandes editoras. E há uns 2 anos, mais ou menos, eu havia estado nessa editora porque eu apresentei um projeto de educação socioemocional para eles, baseado basicamente nos temas que eram as capas da revista, porque a revista fala de temas muito de autoconhecimento. Mas parece que me contaram aqui, a minha produtora, que você tem desde o número 1 da revista, você era uma apaixonada. Sim, eu era uma apaixonada pela revista. Quer dizer, é gozado, porque já tinha uma coisa ali que você não tinha claro aonde que ia acabar esse negócio. Mas eu tinha a revista ali, todas encadernadas, bonitinha, não perdia uma edição. Não, porque não é normal, não é comum, não é todo mundo que tem revista. Coleção de revista, né? Não, tinha, e só dessa revista. Também tem o fato de que o Eugênio escreve para ela, então, mas assim, é uma revista que eu amava, amo muito e acreditava demais nos temas. E um dia, então, apresentei para a editora um projeto de educação com aqueles temas. Por quê? Porque a editora tinha o público que eu precisava. Aqueles 2 milhões de fãs que eles têm, seria o público para começar esse projeto. Então, eu fui até lá, apresentei a ideia, falei, vocês não querem ser meus sócios, meus investidores, meus parceiros e tudo mais? Né? E eles adoraram a ideia, mas naquela ocasião estavam muito focados em resolver os seus próprios problemas aí, editoriais e tudo mais, e o negócio não andou. Passados 2 anos, mais ou menos, eles voltaram para falar comigo e falaram assim, aquele projeto que você apresentou, olha, a gente está se desfazendo desse título, você não quer ficar com o título da revista? Você não quer comprar a revista para você? Você caiu de costas. Bem, veja bem, eu estive lá há 2 anos pedindo para eles botarem dinheiro em mim. E agora eles estavam falando, botem dinheiro em mim. Então, assim, foi um processo que eu jamais imaginei que iria acontecer. Nunca passou pela minha cabeça de comprar a revista de forma nenhuma, porque era um negócio diferente. Eu não estava acostumada com aquele projeto, sempre lidei com serviços. Então, é uma tratativa de negócios completamente diferente. Mas eu fiquei aí quase 6 meses até estudar tudo, estudar o fluxo de caixa, estudar as potencialidades do negócio. E teve um momento, assim, de 20 segundos que eu falava, não vou. Cheguei pro meu marido e disse, vamos, a gente não tem como fazer tudo, mas a gente dá um jeito, a gente arruma, a gente
resolve e vamos arriscar. Porque acho que o empreendedor tem um pouco disso também, tem que acreditar. Lógico, isso é uma coisa mais importante. É o positivismo que você tem, né? Você olha aquilo como uma coisa positiva. E foi isso que a gente fez. Então, acreditou, comprou a revista, fizemos o contrato, compramos um título de uma revista, mas, na verdade, no fundo, compramos uma marca. Essa marca que continua a ser uma revista, mas que vai se transformar num projeto de educação socioemocional, que vai se transformar em eventos, que vai se transformar em encontros, que vai se transformar em produtos e tudo mais que a gente enxerga, porque você tem muitos dados para você analisar, muitas potencialidades na área de tecnologia que dá para fazer. Então a gente enxergou um universo imenso para a marca. Nossa, e agora estamos trabalhando para isso acontecer. Primeiro, obviamente, eu tenho que fazer toda a transição adequada, fazer com que o título venha para a nossa casa. Já está acontecendo isso, já fiz 2 edições, estou fazendo a terceira. Então as edições da revista Simples estão saindo nas bancas mensalmente? Mensalmente, todos os meses. A gente só deu uma não foi uma parada, mas foi um período um pouco maior do que as pessoas estavam acostumadas a comprar. A gente atrasou 15 dias mais ou menos, porque teve uma série de coisas que aconteceram e a gente precisou trazer. Mas ela sai de quanto em quanto tempo? Ela é mensal. Ela sai mais ou menos ao redor do dia 10 do mês. Então a revista tem lá o seu público cativo, as pessoas compram, as pessoas vão às bancas para comprar, ou tem assinantes e tudo mais. A gente tem que entregar todas essas revistas para daí, lembrando do foco, primeiro coloca isso aqui, tudo faz funcionar. Tá funcionando? Agora eu vou para desenvolver o resto das potencialidades da própria marca. Projetos de educação, eventos e tudo mais, que vai ficar para o ano que vem. Não, 2019 já estamos aqui, já estamos em 2019. Mas eu estou toda planejada, já sei tudo o que eu quero fazer. Que delícia, que coisa maravilhosa. Eu acredito em revista. É como ganhar na loteria, né? Porque assim, porque o que é ganhar na loteria? É ter um monte de sonho, um monte de esperança, um monte de possibilidades, né? Você está cheia de possibilidades. Eu estou cheia de possibilidades e estou muito feliz. E você tem as pessoas que acreditam na marca, que tem a ver com a história. Não, é muito lindo porque as pessoas que acreditam na marca, que essa comunidade que a gente chama de fãs, quando foi comunicado que havia a mudança para uma editora menor, e que alguém foi lá e comprou para a revista não morrer, eles estiveram do nosso tempo todo lado e queriam fazer vaquinha, aquelas financiamentos coletivos, e cheio de ideias, e daí de repente postam alguma coisa no Instagram e falam, olha, mais uma ideia para nossa revista. Quer dizer, as pessoas assumem, né, os fãs, os leitores assumem aquilo como deles também. E isso é muito bacana. Então, estou tendo uma interação. Eu nem sabia que numa revista podia ter tudo isso. É uma vida, né? Como se fosse é uma comunidade. Acho que o termo certo que a gente fala é a comunidade de pessoas que acreditam nesses temas, porque a revista ela trata de 3 pilares. Dos pilares do ser, que é tudo. O que eu preciso para fazer com que eu entenda melhor a mim mesma, a mim mesmo, para que no segundo ponto, conviver, eu possa conviver melhor com a pessoa que está do meu lado, porque eu estou entendendo a mim assim, eu tenho empatia com o outro, e só a partir de entender a mim, entender ao outro, eu consiga de verdade transformar o mundo. Que é transformar um mundo que é o quê? É olhar para algum problema e eu tomar uma atitude, não ficar só esperando que o governo atue, ou que eu separe o lixo, por exemplo, ou que eu compre, ou que eu tenha um consumo consciente, que eu vou comprar uma roupa porque realmente vou usá-la e não vou ficar enchendo de coisas na minha casa, porque aquilo não faz sentido para o mundo, para a sustentabilidade e tudo mais. Então, ser, conviver e transformar, exatamente nessa ordem. E esse foi os novos pilares que nós definimos para a revista. Ela já fazia isso, mas na verdade a gente organizou até para poder falar um pouco melhor, as pessoas entenderem de verdade o que é o conteúdo dessa revista, que ela tem um nome chamado Vida Simples, mas não é da vida simplória, aquela vida no campo e tudo mais. Na verdade é você olhar sobre o prisma da simplicidade da vida, você não complicar, porque a gente tende a gente que complica tudo. Mas nós vivemos numa cidade grande, no caos aqui da Paulista e tudo mais. Como é que a gente faz para simplificar ou para ter um olhar mais descomplicado sobre todos os processos? Então acho que a Vida Simples tem esta missão, de descomplicar, de levar mais humanismo, de levar mais empatia, de levar um monte de coisas boas, de notícias, não é nem notícias, são matérias positivas que a gente leva todos os meses. Então, me conta aqui, quem estiver escutando aqui, os leitores que estiver escutando, quer dizer, quem não conhece muito bem a revista, como é que tem que fazer? Tem um Facebook, tem um Instagram, tem um site da revista, como é que a pessoa pode estar conhecendo melhor? O nosso Instagram se chama Vida Simples. Vida Simples. Nosso Facebook se chama Revista Vida Simples. E o site nosso é vidasimples.co, CO só, sem o M. Então lá você tem várias informações. E a gente está mudando tudo, né? Todo o modelo de assinatura de revista, tudo a gente está mudando completamente para criar um novo sistema de verdade. Enfim,
e mudar o mundo, né? Acho que o nosso trabalho tem esse propósito, a gente quer mudar as pessoas para poder, de fato, mudar o mundo. Que delícia, gente do céu, que delícia. Assim, começando agora em 2019, me fala uma coisa, quais são os projetos para 2019? Assim, não sei que você não pode adiantar tudo, mas o que as pessoas podem estar esperando que vai acontecer na Vida Simples para 2019, porque nós estamos em janeiro de 2019. A gente quer criar um festival Vida Simples, a gente está trabalhando para isso. E também queremos fazer alguns festivais, alguns encontros regionais. Então, o festival deve acontecer provavelmente aqui em São Paulo, na metade do ano para frente, porque leva-se um tempo. E depois algumas iniciativas regionais em que eu gostaria de incentivar o empreendedorismo local. Então, criar regras e tal, que as pessoas possam fazer pequenos festivais em casa e isso empoderá-las para que elas possam ter remuneração e tudo mais de um evento que a gente determine como deveria ser. Nossa Senhora, gente, que coisa deliciosa, que projetão, hein? Que presentão que você está recebendo da vida, não? Nesse momento de maturidade seu, né? Um momento tão lindo, porque está no meio da idade, da flor da idade, com todo esse projeto e todas essas possibilidades. Porque tem uma coisa que eu sinto, é o seguinte, quando a gente cria um negócio, né? Agora você já pegou e adotou a criança e agora vai continuar com essa criança, ele tem vida própria. Ele começa a andar, quer dizer, você quer tudo isso, mas lembra que ele vai começar a andar e você que vai estar indo atrás dele, né? Acho que é muito que acontece muito com ele. Não, sem dúvida nenhuma. Eu olho muito esse projeto como um segundo filho. Eu tenho um filho de 3 anos, o Eric, inclusive isso tem muito a ver com ele, porque habilidades socioemocionais cada vez mais vai ser necessário para o futuro. Lógico, então, tá super na onda. E é isso que eu quero trabalhar muito, a educação. Então, ano que vem vamos ter os projetos e a gente vai iniciar os projetos de educação. Educação à distância, educação presencial e tudo mais. E isso vai, quando o Eric tiver 18, 20 anos, de alguma forma vai afetá-lo, a ele e aos coleguinhas dele, que hoje tem essa idade. Então, também é o legado que eu quero deixar para o meu filho e para a geração dele. Quem que é o leitor da Vida Simples? São pessoas que têm uma ideia? São mais mulheres, são mais homens, que faixa de idade? Que tipo de pessoa? A maioria do nosso público é mulher, sem dúvida nenhuma. Eu diria que 80% pelo menos dos nossos fãs são mulheres, mas há muitos homens que leem, há muitos homens que nos escrevem. E o público é mais ou menos dos 25 aos 50 anos. Quer dizer, é um pessoal que teoricamente já se formou, já está começando uma vida adulta, está trabalhando e está atrás de novos conhecimentos de si mesmo, porque a gente não aprende a ser pessoas, né, na escola. Então quer ler coisas que façam que ela entenda a si mesma. Então, por isso que começa mais ou menos ao redor. A pessoa acabou de se formar, agora que eu vou fazer da vida e também vou entender a mim mesma. Então, é bem esse perfil, dos 25 aos 45, 50 anos, mais ou menos, é o público, e a maioria mulheres, sem dúvida. E hoje você está exclusiva na revista, não dá para fazer outra coisa na vida. Não dá, mas eu acabo fazendo, né, Leila? Eu ainda tenho os outros projetos, né, dos outros empreendimentos que eu tenho, que aos poucos eu quero sair para me dedicar 100% a isso, mas eu tenho responsabilidades, eu tenho sócios, eu tenho contas a prestar e tudo mais. Mas eu já tenho informado, tenho um processo, um tempo em que eu vou daí simplesmente sair e me focar totalmente nesse projeto, porque ele realmente consome bastante minha energia. E eu quero criar um sistema, junto com a minha equipe, em que eles também participem do negócio de uma forma mais ativa, que eles sejam como se fossem meus sócios dentro desses projetos, né? E que assim todo mundo atue como empreendedor, porque nós estamos falando aqui do empreendedor, esse empreendedor que a gente vê para fora, mas na verdade todo mundo tem que ser empreendedor da vida. Você está dentro de uma empresa, você tem que empreender, você não deve fazer apenas o que te mandam fazer, você tem que... E hoje é o que a gente quer essa pessoa que esteja junto com a gente, senão não vale a pena, não dá para tocar. As empresas estão muito enxutas hoje, nós temos que ter gente que se sinta como dono, né? Porque na realidade todos nós somos donos, nós vamos viver daquilo, né? Exatamente. Não é só você que é a proprietária, todo mundo vai viver daquilo, porque todo mundo está fazendo aquilo melhor, não vai poder ter o seu emprego, ter o seu trabalho. E numa empresa pequena, como a minha e tudo mais, você não tem assim aqueles lucros exorbitantes. Então, na verdade, todo mundo trabalha ali por uma causa, que a gente diz, mas assim, é meu, isso aqui é meu projeto. E esses dias eu estava conversando com uma das jornalistas que fazem parte do projeto, e ela falou, mas esse projeto é muito meu, eu quero muito participar, eu quero muito estar próximo. Isso é muito legal. É muito legal. As pessoas estão muito engajadas. Tomara que continue assim, tomara que eu seja capaz de manter tudo isso atuando e as pessoas positivas olhando para o mundo. Mas e quando foi que você percebeu, que você caiu em si e falou assim, gente, chegou o projeto da minha vida na minha mão? Porque eu sinto que você está tão casada com esse projeto, está tão brilhando, você fala dele, você brilha inteira, né?
Você se lembra, alguns anos atrás, em que eu conversava com vocês, sempre estava numa dúvida qual é o meu talento, né? Porque a gente sempre acha que qual é o talento, que é uma coisa artística e tudo mais. Qual era o meu talento? E eu acho que, depois de tanto me perguntar isso, eu cheguei à conclusão que o meu talento, na verdade, é gerenciar, é atrás de novidades, é fazer as coisas acontecerem. Esse é meu projeto. E este projeto, em especial, ele faz sim meus olhos brilharem, Leila, porque é um projeto que pode afetar positivamente muitas pessoas, através da informação, através da educação, através do toque da razão e da emoção, desse conjunto de coisas, porque o nosso editorial, ele nunca é uma coisa rasa, ele sempre é um editorial, matérias que são ancoradas em psicólogos, em médicos e tudo mais, mas ele tem um olhar positivo para as coisas. E a gente jamais vai dizer para você, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você vai entender e você vai trabalhar da forma como você melhor quer. Mas aquilo, de verdade, pode mudar a vida das pessoas. A gente recebe muitas cartas de pessoas dizendo o quanto a vida simples para ela é como se fosse uma amiga, em que ela pega a revista na mão e fala, minha amiga está conversando comigo, sem me julgar, sem me dizer o que eu tenho que fazer. Então, é muito positivo a gente olhar dessa forma. Olha, eu adorei ter você aqui. Essa menina eu conheço ela faz tempo, faz quase 20 anos que eu conheço. E tô muito contente, deslumbrada de ver como você cresceu, como se tornou uma mulher poderosa, e está num projeto desse. Parabéns de verdade, que dê tudo muito certo, muita luz para você. A gente diz gratiluz, olha aqui. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Gente.